Essa é a continuação, porque o vídeo parou e eu vou continuar porque é a palavra de Deus. Eu vou colocar parte 2 e vocês vão assistir. O que significam estas pedras? Expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós. Josué testemunha isso. Até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Esta foi a palavra que o Senhor trouxe para nós. Se você só pegou este segundo vídeo, eu estou falando sobre a passagem do Rio Jordão. Quando Deus, na sua grandeza, fez com que os sacerdotes, ao pisarem nas margens do Rio Jordão, as ribanceiras cheias de água, quando eles pisassem, haveria um corte das águas, porque lá era inclinada a água, então escorria, e o Senhor impediu que as águas continuassem correndo, para fazer um caminho para o povo que estava ali há 40 anos no deserto, entrassem na terra prometida. Teria que atravessar o Rio Jordão. Crise existe para vencermos a crise em Cristo. Se você crê que uma das gotas que Jesus derramou na cruz do Calvário foi para te salvar, então você vencerá toda e qualquer crise que acontecer, que aparecer na sua vida. Porque o povo de Deus estava em crise. O povo de Deus naquele momento havia perdido Moisés, o líder deles. Eu estou fazendo uma pequena retrospectiva, porque se você só está ouvindo este vídeo agora, que foi a continuação do primeiro momento, então para que você se situe. O que eu quero te dizer é que Deus é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. E se você quer vencer as suas lutas, você deve buscar andar em santidade. Andar em santidade não é uma coisa, não existe mágica. Porque mágica não vem de Deus. Todo misticismo é contrário a Deus. E não há poder no misticismo quando você busca o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Então, como você pode vencer a crise? Andando em santidade. Como andar em santidade? Se você buscar a presença do Senhor, você vai conseguir andar em santidade. Se você começar a renunciar essas bobagens que hoje em dia, TikTok, e ocupações, e brincadeiras, e kkk, e selfies, e não sei o que mais lá, e você começar a buscar a face do seu Criador, do autor de sua vida, daquele que morreu por você. Porque quando Deus entregou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço dos nossos pecados, foi para que andássemos em santidade. E nós conseguimos através do Espírito Santo de Deus, que habita em todo aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, como Filho do Deus Altíssimo. E creia, Ele existe. Deus existe. Mesmo que o mundo diga que não existe, Deus existe. Mesmo que queiram negar a existência de Jesus Cristo, a história do mundo foi dividida em antes e depois de Cristo. Mesmo que agora queiram criar outras histórias, não acreditem em mentiras, nas vozes do mundo. Procure ao Senhor. E eu quero que você medite no livro, no Velho Testamento, no livro de Josué, no capítulo 3 e 4. Você vai ver a grandeza de Deus.
Josué 4:24 diz: para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Amem aquele que vos amou primeiro. Entreguem a sua vida ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Ele disse: o que fazer quando você está diante de uma crise que você não sabe o que você vai fazer? Busque a face do Senhor. Dá certo. Todas as vezes que eu estive em situações difíceis, que recorri ao Senhor, Ele me socorreu. E quem sou eu? Um vermezinho de Jacó. Mas que quero a face dele. Que quero obedecer. Que quando o pecado me chama, aí eu digo, prefiro Deus. E quando você menos espera, quando menos espera, já está pecando, você diga, chega meu Deus, me socorre. E ele chega, e ele te socorre. E ele corta as águas que te separa dele. E você, de repente, você entra na presença dele. E você é lavado pelo sangue de Jesus. E você é salvo. E você vai ter uma vida eterna para viver com ele na glória. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Igreja do Senhor. Não desista. O mundo jaz no maligno. E nós estamos em crise espiritual, moral, social, nacional. Mas nós temos o Senhor que resolve as crises. Assim como ele abriu o Jordão e a sua ordem foi: santifiquem-se. Oh meu Deus, que palavra linda. Você vai ler, sabe aonde? Quando ele diz santifiquem-se. Josué 3, capítulo 5. Santifiquem-se, porque amanhã, nós temos amanhã. Quem disse que nós não temos amanhã? Nós temos uma eternidade para viver com o Senhor na glória. Nós temos motivo de nos alegrar em Cristo. Ele disse, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E eu creio que tem maravilhas para acontecer em nossas vidas. Porque Deus existe. Porque mesmo que queiram calar nossa boca, que queiram queimar a Bíblia, proibir a Bíblia, fechar os templos, não adianta. Deus é mais. E Ele tem o controle sobre toda a terra, sobre todo o universo. Ele fez. Ele conhece o seu coração. Ele sabe da sua crise. E Ele está de braços abertos para te abençoar. Para te dar uma nova vida. Um renovo espiritual. Se você estava no pecado até agora, se você está me ouvindo agora, numa situação que você sabe que desagrada a Deus, ouça o chamado dele. Ele está dizendo, venha como você está. E eu vou te transformar na pessoa que eu fiz. É assim que Deus faz. O mundo nos transforma. Os fatores, as circunstâncias, o dia a dia, os problemas, as crises familiares. Quando menos esperamos, não somos mais quem Deus nos fez. Nos perdemos no caminho. E o Senhor está dizendo, volte. Volte-se para mim. Eu te ofereço a vida. Eu abro as águas.
e faço um caminho para você voltar para mim. Assim diz o Senhor. Receba de Deus este convite. Aceite. Aceite a vida. Hoje o Senhor te chama para renovar. Tem um louvor que diz assim: hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Oh, Deus bom! Eita, que Deus bom! Jesus te ama. Mesmo que as pessoas digam: ah, você não é amado, você não é digno, você faz isso, você faz aquilo. Você diz: ei, eu aceitei o convite. E as minhas vestes serão renovadas. Ele fará tudo novo em mim. Eu quero esse Deus para mim, o único. É assim que Deus quer. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te mostrar que não tem crise no mundo que possa suportar o poder dele. Tudo que está acontecendo tem um motivo. Aquilo que você está enfrentando hoje é um ensinamento para você. Você faça da crise um degrau. Agora você só vai conseguir se você estiver segurando na mão de Deus. Se você estiver como Josué, na dependência total de Deus. Já pensou que responsabilidade? A Arca da Aliança, onde tinha as coisas mais valiosas. A lei de Deus, os 10 mandamentos, o cajado do irmão de Moisés. Estava ali. Estava ali as coisas mais importantes, a prova da existência de Deus. E olha a responsabilidade de Josué. Josué, ele diz aos sacerdotes que eles caminhem até as águas do rio. E que eles pisem nas águas, que as águas iam se abrir. E quando os sacerdotes pisaram, eles pisaram nas águas. E elas se abriram. Você está entendendo que não estamos sós? As águas se abriram. E Deus fez um caminho longo, porque atravessou todo o Rio Jordão e chegou na cidade de Adã. E eles chegaram na terra. E todo o povo foi ali. E eles pegaram 12 pedras e deixaram em Gilgal as pedras, para lembrar os filhos. O que você tem para passar para os seus filhos, para as próximas gerações? Filhos, netos, sobrinhos, os jovens. O que nós temos? Onde estão as pedras do Rio Jordão? Para apresentarmos aos nossos, às futuras gerações. O que estão passando para as futuras gerações? Nas escolas. O que eles estão passando? Eles estão negando o Criador. E você vai deixar isso passar batido? Ou você vai brigar por isso? Eu tenho um sobrinho que ele tirou a filha dele da escola. Porque na escola, quando ela falou de Deus, disseram que ela tinha que ficar calada, que não podia falar em religião. Mas, poucos dias depois, fizeram um movimento, um evento sobre candomblé. E queriam obrigar a filha do meu sobrinho a assistir, participar deste evento. E aí o pai, conhecendo a verdade de Deus,
temendo a Deus. Ele disse, não posso fazer isso, não posso deixar isso acontecer com minha filha. 2 pesos e 2 medidas. Ela não podia falar de Deus, mas ela era obrigada a assistir de outra religião, que nega a Deus. Não aceito. Fui na diretoria. Ele e mais 2 corajosos pais, de toda uma sala de aula. Apenas 3 homens. Eu digo que são homens. Disseram que é isso. Primeiro que para as crianças é para ensinar matemática, português, geografia, história, biologia. Biologia agora com o maior cuidado do mundo, porque eles estão querendo agora dizer que a ciência não é mais ciência. E que a verdade não é mais verdade. E que não existe mais nada. Né? Na biologia não precisa a gente entrar muito, né? Para explicar que a biologia agora, eu não sei como é que eles vão explicar essa biologia. Como é que eles vão transformar essa biologia. Mas, vamos lá. Só 3 pais. Como 3 é menor que toda a turma que aceitou, aí ele se viu na situação de tirar a filha dele da escola. Tem que ser assim. Nós temos que ter posição. Ou vamos deixar nossos filhos aos urubus, para os urubus tomarem conta dos nossos filhos. Não. Temos que lutar. Temos que ser igreja que busca andar em santidade, na presença de Deus, falando de Deus. Se cortar minha cabeça, outras cabeças virão dizendo, não aceitamos o que vocês estão fazendo. Vocês estão dizendo que mentira é verdade e verdade é mentira. Deus existe, o Criador dos céus e da terra. E eu não vim de um macaco. De jeito nenhum. Eu vim do Criador dos céus e da terra, que com sua sabedoria, inteligência imensurável, fez os céus, a terra, o mar e tudo que há neles, inclusive nós, que somos imagem e semelhança dele. Não somos nem galinha, nem pinto, nem macaco, nem onça, não. Somos seres humanos. Imagem e semelhança do nosso Criador. E quem disser o contrário, vamos continuar dizendo a verdade. E se rasgar essa verdade, nós vamos insistir nessa verdade. E se prenderem a gente na prisão diz, Deus existe. Deus existe. Deus existe. E essa teoria evolucionista é uma fraude. É uma fraude. Ela não tem nenhuma base. Ela não tem nenhuma prova. É no achismo de Freud. Um abestalhado que morreu. E os ossos dele estão lá no túmulo. Agora, os ossos de Jesus, o Cristo, não estão no túmulo. O túmulo está vazio porque ele está vivo. Ele está vivo. Intercedendo por nós, à direita do Pai. E ele voltará em sua glória e levará a sua igreja. Não os covardes. Não os que preferiram ficar na facilidade deste mundo. Tenebroso. O mundo vai tenebroso. Olha, depois que o pecado chegou, é uma luta tão grande, é uma batalha constante, diária. Mas seja corajoso, corajosa. Sejamos soldados de Cristo. Somos soldados de Cristo. Estamos na batalha. Soldados podem até morrer aqui. Mas estes continuarão vivos na glória com o Pai. Nós somos eternos em Cristo Jesus. Ele já pagou o preço da nossa eternidade com Ele. Que notícia boa, né? Vou parar por aqui, porque o Senhor quer até aqui que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, continue te abençoando. E abra o seu coração para receber essa palavra. As crises existem para o Senhor pisar nela
e nos dá a vitória. Ele abre um caminho que nos leva de volta para casa. O nosso lugar é na glória. Agora não sejamos aqui covardes. Vamos ficar inertes, vendo o adversário de nossas almas fazer gato e sapato? Ou vamos brigar por isso? Se você verdadeiramente sabe o que é o amor de Deus, você vai lutar para que o amor verdadeiro que foi derramado na cruz do Calvário prevaleça sobre este amor de mentirinha que o mundo está inventando. E quando você diz que preto não é branco, não estou me referindo à raça, porque graças a Deus eu tenho no meu sangue, e me orgulho disso, negra. Eu tenho no meu sangue. O meu pai era um moreno dos olhos verdes. Oh, coisa boa. Minha avó era a maior luta para pentear o cabelo de manhã, para conseguir deixar o cabelo no grau. Eu, maior luta do mundo aqui para ver se o cabelo não fica lá em cima. Graças a Deus. Mas eu gosto muito. Eu tenho orgulho de ser brasileira. Isso é uma mistura de várias cores. Mas eu estou dizendo, preto, cor preta, é preto. E branco, é branco. Amarelo é amarelo. Verde é verde. Tá entendendo? Verde, amarelo, azul. Todo continua. Branco, continua. Tá certo? Continua. Não é outra cor, não. Entendeu? Eu quero dizer a vocês que a verdade vai prevalecer se você insistir na verdade. Porque tem um homem aí, que eu não sei como é o nome dele, que diz que se a pessoa disser, muitas vezes, ele era nazista. E ele disse assim, se você disser uma mentira muitas vezes, ela vai se tornar verdade para as pessoas. As pessoas vão ouvir tanto que vão acreditar. Então agora estão com essa história. Entendeu? Que é para separar. O idoso, eu sou idosa. Aí eu tenho que ter raiva do povo que é novo. Eu amo as pessoas mais jovens do que eu. E amo as pessoas mais velhas do que eu. Ah, que besteira é essa? Fazendo facção, dividindo as pessoas para a sociedade ficar fragilizada e ficar mais fácil de manipular a sociedade. Chega de querer vir com coisa, olha, na cabeça dos jovens. Estão fazendo faculdade, estão sofrendo consequências terríveis. Uma lavagem cerebral. Quando eu fiz faculdade, minha gente, o povo queria dizer que Karl Marx era um herói. Quando eu fui ler, é um besta. E besta é pior do que doido, já dizia meu pai. Então, minha gente, esse cabra era safado, era um preguiçoso que não queria trabalhar. Ele queria comer das delícias de quem trabalhava. Aí ele criou um monte de mentiras e o povo começou a acreditar. A vitimizar ele. Ai, vou trabalhar, não sei o quê. Homem, trabalhar é muito bom. Vai trabalhar. Ele não sabia disso. E ele não sabia fazer nada dos Delitos e das Penas, que é o livro que diz que é a obra de Karl Marx. Não era dele, não. Ele furtou dos dois irmãos. Tinha dois irmãos que ele fez uma briga entre os dois irmãos e ainda pegou a obra deles e fez e desviou. Ele criou uma história, um socialismo, onde o dinheiro, para poder todo mundo ser igual, o dinheiro ia para o ditador ficava rico e os filhos dele também, e o povo ficava na miséria, todo mundo. Quem trabalhava ficava na miséria, quem não trabalhava também ficava na miséria. Todo mundo na miséria, todo mundo é igual. E eles lá na maior riqueza do mundo. E vocês estão vendo essa realidade nos países aí, dos ditadores. Vocês estão vendo essa realidade. O povo morrendo de fome, comendo carne de cachorro, enquanto que o ditador está comendo caviar. Vocês estão entendendo? Então temos que orar, vigiar e não desistir. Temos que andar em santidade para conquistarmos a vida eterna, que é o mais importante. E as demais coisas, que é a nossa libertação, que é a nossa saúde, a nossa paz, a nossa comunhão aqui na terra, elas vêm até nós. Nós não precisamos ficar no desespero, precisamos buscar a face do Altíssimo.
Nele, nós encontramos a liberdade tão desejada. Amém, igreja? Fiquem com Deus. Amém.